Olá, eu sou Mariana Dutra, eu sou bacharel e licenciada em Ciências Sociais e faço mestrado em Políticas Públicas. Trabalho há algum tempo com organizações sociais. E hoje a gente tem o objetivo de conversar sobre o mundo do trabalho. Nosso objetivo é apresentar a vocês alguns conceitos muito importantes para quem está muito envolvido com a economia solidária, para quem precisa compreender melhor o mundo do trabalho e pensar então por que nós queremos fazer diferente com a economia solidária. O mundo do trabalho, o trabalho em si é um assunto muito antigo. Até as religiões tentam dar um sentido para o trabalho, a sociologia estuda, a história, a filosofia, a economia, a psicologia, estão sempre tentando dar uma explicação de por que a gente fica dedicando tanto tempo da nossa vida nessa função que a gente chama de trabalho. Tem até aqui uma tirinha, um desenho da Mafalda conversando com o amiguinho dela aqui, onde eles estão lendo o jornal, se atualizando das notícias e ele pensa, tudo bem, trabalhar para ganhar a vida, é claro, mas por que a gente desperdiça a vida que a gente ganha trabalhando para ganhar a vida? Mas, ora, o trabalho como a gente conhece hoje, vê como emprego, com uma legislação que orienta como deve ser o trabalho ou não aqui no Brasil, com toda uma diretriz e uma cultura do que é trabalho, o trabalho não foi sempre assim no decorrer da história. Nós vamos olhar para o mundo do trabalho a partir de uma concepção, que a gente acha que explica bem essas dinâmicas de trabalho, que ela fala mais ou menos assim. Não é a consciência do homem que lhe determina o ser, mas ao contrário, é o seu ser social que lhe determina a consciência. O que ele está querendo nos dizer com essa frase aqui? O trabalho sempre existiu. Se a gente parar para pensar, enquanto trabalho, enquanto uma atividade, que a gente coloca energia para transformar alguma coisa, transformar uma frutinha que está lá na árvore, colher ela para transformar ela em alimento para a nossa subsistência, isso também é um trabalho, diferente do que a gente conhece hoje como sendo trabalho. Mas é um trabalho que não são só os humanos que fazem, os animais também fazem. Se a gente pensar nas abelhinhas que vão lá nas flores, pegar o pólen, transformam ele, elas têm até parecido com nós humanos, uma organização delas ali, como elas vão trabalhar em grupo em função dessa transformação para que aquilo seja o alimento delas. Então o trabalho, qual que é a diferença do nosso trabalho para um trabalho humano? E como que a gente vai pensar o trabalho aqui? É que nós humanos, como o autor está falando para a gente, temos consciência desse trabalho. Essa é a nossa diferença com os animais. Nós mudamos ao longo da história o sentido do trabalho. E hoje a gente tem visto de uma maneira muito rápida como o trabalho tem mudado de valor. Trabalhos que tinham um valor muito baixo em outras épocas, hoje têm valores muito altos. E o contrário também. Ao longo da história, o trabalho foi se transformando muito. Esse trabalho começa para a nossa própria subsistência, onde a gente, com essa vida em sociedade, com a vida coletiva, vai transformando ele. E pela história nós vamos passar por diversos tipos de organização social diferente do trabalho, porque o trabalho nunca acontece sozinho, a nossa vida é coletiva. Então o sentido que a gente dá para o trabalho, ele também é coletivo, e também é coletivamente que a gente o organiza. E a gente foi passando pela longa história por diversas experiências que vão transformando esse mundo do trabalho. Ora, nós tivemos momentos cruéis e que têm resquícios até hoje, como no período da escravidão, onde o trabalho era organizado, inclusive a partir da cor da pele, da cultura, da raça das pessoas, diziam que trabalho ela deveria fazer e não ganhar nada por ele, até ser humilhada por fazer aquele trabalho. Aquele trabalho não teria nem um sentido, não seria... Por ela estar fazendo aquilo de maneira escrava, não era horrível, tinha um sentido pejorativo até, tudo que era um trabalho feito por um escravo. Então, hoje a gente tem resquícios disso, mas já transformamos radicalmente essas relações de trabalho. Hoje a gente tem uma legislação que organiza esse trabalho, que transforma o trabalho escravo em crime, para a vitória das classes populares, que lutaram contra aquele modelo de trabalho. Então, esse é outro fator importante que nós queremos marcar aqui com vocês hoje. O trabalho se modifica ao longo da história, mas ele não se modifica naturalmente, espontaneamente, não se fica por a bondade de uma pessoa em querer libertar a outra de um trabalho que ela é oprimida.
Não, a história vai se movimentando a partir sempre do que a gente chama de luta de classes, que é essa negociação, essa em momentos lutas e guerras para transformar as relações de trabalho. Saindo do período da escravidão, com o desenvolvimento da tecnologia que está lá desde quando o homem vai raspar a pedra para fazer fogo, isso também é uma tecnologia, essas tecnologias vão se transformando, atravessam o período da escravidão, e algo que é muito importante para deixar o trabalho como a gente o conhece hoje são as grandes navegações, onde os países começam a fazer intercâmbios e trocas de coisas que eram produzidas lá nas suas regiões. Essa dinâmica de entrar novos produtos nos territórios, ela vai começar a organizar o que a gente chama hoje de cidade, que são, nesse período eram chamados de pequenos burgos, que eram esses pequenos locais cercados por muros, com uma nobreza local, com seus plebeus ali produzindo alguma coisa, mas que começam a receber coisas de fora e querer trocar. E aí surge uma nova camada na sociedade, um novo grupo social que a gente ficou conhecido na história como os burgueses, que eram um grupo de pessoas que organizavam essas dinâmicas de troca, parecido com o que a gente foi vendo depois no que se tornou os comerciantes, que organizavam essas relações de troca. Só que lá na sociedade feudal, eles eram um grupo novo, então eles ainda não estavam muito bem encaixados naquela dinâmica de sociedade, porque eles não eram reis, eles não queriam ser plebeus, considerados lá ralé que só produz, eles também não eram da igreja, eles são os burgueses, que têm um poder na economia, que movimenta a economia, mas eles não têm um prestígio igual o nobre, eles não têm um prestígio igual o clero tinha. Então, esses burgueses começam a se organizar politicamente e, mais uma vez, uma organização social transforma a história, faz as relações econômicas mudarem, porque esses burgueses começam a ganhar poder político, interagir de maneira nas decisões daqueles burgos e criam o que a gente conhece hoje como, ficou marcado na história como as revoluções burguesas, que são esses processos que foram acontecendo localmente, lá na Europa, para empoderar esse grupo que vai crescendo e tendo cada vez mais poder de decisão na sociedade. Então, tem uma frase bem famosa que sintetiza um pouco essa ideia, que é: a história da sociedade até os nossos dias é a história da luta de classes, que é esse movimento sempre de grupos querendo defender seus interesses. Tanto os grupos dos que eram donos do que a gente chama dos meios de produção, eram donos do território, quanto os grupos que eram os que trabalhavam, plantavam, colhiam, que defendiam seus interesses também, queriam uma transformação, não queriam mais ser explorados. Esse processo de negociação é o que a gente chama de luta de classes. Paralelo às revoluções burguesas, que tem a delas a mais famosa, a Revolução Francesa, que tem esse quadro famoso aí que representa ela, das pessoas se empoderando, acontece a Revolução Industrial, que começam a se acentuar e se desenvolver cada vez mais rápido o desenvolvimento tecnológico. Pensando que a tecnologia não é só o que a gente conhece hoje, tecnologia não é só a internet, que hoje a inteligência digital, a inteligência artificial tem cada vez tomado mais um papel central na economia e nas ocupações de trabalho. A tecnologia vem nessa época com as grandes navegações, vem quando a gente tem na sua primeira era lá a criação do trem a vapor, que substitui todo o trabalho dos cavalos que faziam os transportes, começa a fazer com que a gente tenha um tempo correndo mais rápido, chegando mais rápido nos lugares, podendo trocar entre as comunidades outros produtos que agora vão poder durar, não precisam durar tanto tempo para chegar a outro local, porque o trem consegue fazer esse transporte de maneira mais rápida, e a tecnologia vem se acelerando, cada vez mais transformando o trabalho, transformando como a economia acontece. A gente vai ter um marco da Primeira Guerra Mundial, onde o desenvolvimento tecnológico vai muito rápido, ele corre muito e traz muitas novas tecnologias para a vida social e muda todas as relações de trabalho. Não só porque agora a gente trabalha com máquina, você tem um maquinário produzindo muito mais rápido, produzindo novos produtos, o que a gente chama dos produtos manufaturados, os produtos que antes poderiam ser feitos à mão, costurados, hoje em dia eles começaram a ser feitos por máquinas,
como também ela traz um marco no mundo do trabalho, que são as relações de gênero. Porque como os homens estão guerreando, estão morrendo em campos de batalha, as mulheres começam a deixar aquele trabalho doméstico, do cuidado da família, e assumir postos de trabalho no mercado. Começam a assumir funções até nas fábricas, funções no comércio, que antes elas eram proibidas de assumir. Hoje, a gente tem essa terceira grande era de desenvolvimento tecnológico, que é todo o desenvolvimento da tecnologia, que é a inteligência digital, a inteligência artificial, onde funções que até 50 anos atrás, 30, 20 anos atrás, 10 anos atrás, eram feitos por pessoas, como contar os cheques que entravam nos bancos de madrugada, hoje em dia eles são feitos de maneira totalmente autônoma, por uma máquina. Muda o mundo do trabalho, você não tem mais aquela função, aquele emprego já não está mais disponível. Ele hoje é feito por uma máquina. Então a gente está atravessando essa era da revolução digital, que tem acontecido muito, muito rápido. Todo esse processo de transformações do mundo do trabalho, eles não acontecem de maneira natural, eles têm os seus ciclos. Eles têm ciclos de expansão, ciclos de crise, ciclos que muitas pessoas ganham, você vai ter uma ascensão social, só que isso não é possível nesse sistema capitalista, porque chega a um limite. Não tem como, num mundo onde a humanidade criou a desigualdade, todo mundo ganhar. A gente precisa mudar a maneira de organizar o trabalho para que todo mundo ganhe. E a gente já vê isso acontecer. Então, quando a gente faz uma outra relação de trabalho, quando a gente organiza um outro tipo de economia, a gente está mudando a forma do mundo existir. A gente está mudando a sociedade. Então, esses ciclos de crise e construção de novos modos de trabalho, eles mostram que a história não está dada. A gente não vive o fim das coisas. A gente está vivendo sempre um processo de constante transformação, que pode ser sempre para melhor. Um elemento bem importante para manter esse ciclo, tanto esse ciclo longo, esse ciclo mais macro da história, que fala de crises, que fala de reorganização do mundo do trabalho, quanto o ciclo muito próprio do capitalismo, que é esse ciclo muito dinâmico de consumo, ele também tem se acentuado cada vez mais. Com muito mais peças chegando ao mercado, com esse desenvolvimento acentuado de produtos manufaturados, com muita tecnologia sendo criada, desenvolvida a todo momento, o ciclo do consumo mudou. Antes, a gente poderia comprar uma comida porque a gente sentia fome. Hoje, o sistema nos incentiva a escolher onde nós vamos comer pela experiência que aquela comida vai dar. Isso é o que alguns autores chamam de fetichismo, que é esses produtos que a gente criou, esses produtos que a indústria nos oferece, eles não têm o valor em si, não tem só o valor daquele produto. Eles trazem todo um valor que é simbólico, que é subjetivo sobre aquele produto. E esses sentidos vão mudando cada vez mais e mais rápido, fazendo com que você ache que tenha que mudar e comprar outros produtos. Vou dar um exemplo aqui de novo com a Mafalda, tá? Ela tá lá assistindo TV com um colega dela e ela pergunta para ele: "E aí, Miguelito, alguma coisa boa na TV?" E ele olha para a TV: acabei de ligar", mas rapidamente já olha para ela. Mas parece que você passar um desodorante, depois come uma salsicha e aí compra uma máquina de lavar roupas, só não é feliz se for idiota. Então, o que eles estão discutindo aqui, se assustando na inocência de uma criança com as propagandas da TV? São cada vez mais produtos que, se você comprar ele, você vai atingir a felicidade. Se você comprar ele, vai atingir a felicidade. Anulando, na verdade, outros significados que aquele produto tem, os significados reais, que é como aquele produto chegou na sua mão. Ele agrediu o meio ambiente ou não? Ele foi feito por uma criança num trabalho escravo ou não? Esse produto foi feito por uma cooperativa, com uma organização de trabalho solidária, sustentável. Essas perguntas não são feitas quando a gente olha para o produto, mas só são feitas, a pergunta que nos é feita é: esse produto vai te dar felicidade? Esse produto vai te dar felicidade? Além dessa ideia, desse fetiche que está carregado nos produtos, outra forma de organizar esse sistema capitalista de maneira perversa são com as instituições sociais.
As instituições sociais são o Estado, as religiões, a escola, que defendem essa ideia do capitalismo de forma naturalizada, como se tudo sempre foi assim e sempre vai continuar sendo. O que a gente já viu pelo decorrer da história é que não é verdade. A história se transformou por relações sociais, pela maneira como as pessoas e os grupos se colocaram no mundo. Essas ideias que na verdade escondem a realidade, querem transformar, omitir o seu valor, são chamadas de ideologia. A ideologia está aí, está nas instituições, está na gente e são essas ideias tomadas como naturais. E quando elas não são tomadas naturais, quando elas são questionadas, elas se tornam perigosas, porque elas podem revelar a verdade que tem por trás dessas ideias, a verdade que tem por trás das coisas e que é omitido nesse mundo de aparência. Tem mais uma tirinha da Mafalda aqui que explica bem o que acontece quando a gente começa a desvendar a ideologia. Tem a foto da Mafalda do lado de um policial com ele com um cacetete na mão, onde ela olha para o cacetete e diz: essa é a borracha de apagar as ideologias. Então, a gente questionar as ideologias, tentar desvendar elas, pode ser perigoso porque denuncia, na verdade, toda a omissão que existe, mas também pode ser revolucionária e libertadora, porque se mostra que aquele produto não tem só aquelas características que ele dizem, mostra também que a gente pode repensar as coisas, mostra também que a gente pode recriar as formas de fazer esses produtos e esse mercado acontecer. Então é isso, pessoal, a gente tentou aqui apresentar para vocês alguns conceitos-chave para vocês compreenderem como o mundo do trabalho se encontra hoje e para, a partir disso, criticar ele e melhorar ele. Obrigada!